bloco anterior, mostramos que o descompasso entre a chegada e a saída de contêineres dos portos em todo o mundo foi causada pela pandemia, que aumentou o consumo de bens e mercadorias, gerando um colapso em diferentes mercados. Viu também que as 6 empresas que controlam o mercado global de contêineres estão optando, diante da alta demanda, por rotas em países mais atraentes, como os Estados Unidos e Europa. Fora do radar internacional, o Brasil se tornou vulnerável e dependente dos preços fixados. O agronegócio brasileiro sente os impactos dessa decisão comercial. Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, somente no mês passado, 40% das cargas de carne de frango e de suíno estavam paradas nos portos brasileiros. Essa escassez diminuiu em US$ 1 bilhão a receita das exportações do agronegócio brasileiro, segundo a entidade. São recursos que deixaram de entrar no país porque embarques não ocorreram por falta de contêineres, mas desconsidera despesas como multas e demurragem, uma espécie de aluguel que o responsável pela mercadoria deve pagar ao armador, que fica com seu contêiner por mais tempo que o acordado. Lembrando que nós trabalhamos com cargas refrigeradas, containers reefers que tem que estar na tomada aqui. Se você perde um navio ou booking nessa semana porque não tinha container, você de repente vai levar um mês, você tem que ficar pagando energia, pagando armazenagem e assim por diante. E esse transit time, que antes às vezes era de 40 dias, passou a ser 60, 70, e são custos que levam lá para a própria armazenagem lá no destino e aqui também. Então são coisas que estão prejudicando e o Brasil precisa pensar no futuro. No nosso caso, a USDA fala que os Estados Unidos, Europa, Canadá vão crescer entre 10% e 12%. E o Brasil precisa crescer 41% nas exportações para atender a fome do mundo nos próximos 5 anos somente. Isso significaria, no nosso caso, algo em torno de 7 milhões e 500 mil toneladas a mais para exportação. Conforme a BPA, no caso das exportações de aves, ovos e suínos, o impacto entre janeiro a julho foi estimado em US$ 436 milhões. O gerente de operação da Cooperativa Central Aurora de Chapecó, uma das maiores agroindústrias do Brasil, diz que além do alto preço do frete, os embarques também passaram a ter janelas maiores, de uma semana para quase um mês. Neste momento, o que está mais à tona é o custo do frete marítimo e linhas, né? Os armadores chamam de serviço, onde são os navios que fazem o carregamento dos contêineres e levam até o destino. O Brasil inteiro, com a alta do dólar, ficou mais voraz, vamos chamar assim, para a exportação. E, consequentemente, todo mundo exportando e os armadores reduzindo linhas que levam os navios, é a lei da oferta e da procura, né? Consequentemente, o frete subiu. Hoje, o frete subiu 5 vezes, né? Certos destinos até mais do que isso. Um frete que se pagava para o Chile $1.700, hoje paga $8 mil. E o custo também para importar produtos também elevou os custos de cada container que vem para o Brasil. A presidente da Câmara de Comércio Exterior da Federação das Indústrias de Santa Catarina acompanha o assunto com preocupação, enquanto se busca alternativas para minimizar os reflexos ao setor. Embora em muitos casos essas alternativas não existam. O alto preço do frete pela crise logística dos contêineres absorvido pelas empresas que precisam exportar é repassado adiante. Essa singularidade, ela traz junto um custo altíssimo que impacta no custo de fabricação, no custo de produção, particularmente quando estamos falando que Santa Catarina é um estado altamente exportador de proteína animal, que é uma produção que termina sendo encarecida pelo custo do frete de exportação, mas não somos um estado importador.
E essas importações, elas ficam também com um impacto muito alto desses preços de frete que estão sendo pagos e que termina, tanto a importação quanto a exportação, termina afunilando aonde? No custo de venda, seja para o consumidor estrangeiro, para quem exporta, seja para o consumidor interno, uma vez que a produção é para consumo interno também. A seguir, é possível estimar um prazo para o fim dessa crise logística pela escassez de contêineres? A resposta depois do intervalo.